Se você está aqui é porque, em alguma medida, você quer saber como começar um desenho. É algo que parece simples para alguns, mas para outros abre margem para muitas interpretações. E é por isso que eu vou estar trazendo dicas bem específicas para estar ajudando você nesse ponto, até porque isso daí é bem comum, essa dúvida. Mas antes de falar sobre essas dicas, rola a vinheta. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, eu sou professor de desenho, empreendedor digital e fundador do desenhoonline.com. Se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, não esqueça de deixar o like que ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Bom, então vamos lá, passar essas dicas para ajudar você a fazer um bom desenho, saber como começar, quais etapas passar e não passar um esquema 100% perfeito, porque a ideia aqui é só deixar você mais consciente sobre algumas coisas que são importantíssimas para você fazer um bom desenho, tá? A ordem delas pode variar conforme o seu interesse e algumas técnicas que você vai trabalhar. E algumas até você vai ter que pular, na verdade. E é o básico, né? Se você quiser avançar mais, você precisa fazer um curso. Isso daqui é um miolo central. Então vamos começar revelando a primeira coisa que muita gente não tem bem claro. Isso é muito importante, porque no desenho praticamente você tem dois caminhos, tá? Então vem a questão aí, que é o seguinte: quando você vai desenhar, às vezes você quer pegar um desenho, uma imagem, ou às vezes um modelo real ali, no caso ao vivo, que você quer desenhar num papel, numa superfície. Então você vai ter que olhar, analisar e transportar essa proporção, esses detalhes para aquele papel desenhando. Então ali você vai praticamente desenvolver a coordenação motora na hora que você está treinando, né? Você vai desenvolver também o olhar, né? Você vai começar a desenvolver isso, alguns elementos cognitivos para estar aplicando ali. E também, se você tiver algum estudo dos fundamentos de desenho, vai ajudar bastante. Mas nesse caso é mais a observação, a coordenação motora fina e justamente alguns processos cognitivos. Agora, se você, por exemplo, quer ilustrar com base na ideia de alguém ou a sua ideia, você vai fazer uma ilustração. Só que isso, como vem de memória, você tem que puxar alguns cânones, né, de desenho, né, da arte, e colocar aquilo no papel seguindo então os fundamentos de desenho, só que é um estudo mais apurado, tem que ser mais aprofundado. Por quê? Você vai ter que ter bem afiado a questão da perspectiva, no caso, a teoria da cor, luz e sombra, linhas, né? Então tudo isso você vai ter que estudar. E na hora de você colocar isso no papel, vai ser proporcional ao que você sabe. Então, se você estudou bastante perspectiva e manja bem de perspectiva, vai ficar um desenho com uma boa perspectiva. Se você estudou bem anatomia, então vai ser proporcional ao quanto você estudou. Então, esses dois caminhos de desenho, eles são muito interessantes porque, além de ter a questão que você pode praticamente fazer um desenho observando, você pode também fazer uma ilustração com base em uma memória de um arquivo que você estudou e praticou, tá? Não que uma coisa não anula a outra, né? Então, por exemplo, assim, às vezes você está fazendo uma ilustração, mas às vezes tem algo que você não sabe, que você vai ter que pegar uma referência para desenhar. Então, por exemplo, alguém pediu para você fazer um personagem com a cabeça, sei lá, de uma divindade egípcia. Imagina que seja Anubis. Aí você vai ter que buscar referência para saber o que é. Então aí você vai ter que observar. Então uma coisa se apoia na outra. E cada uma tem qualidades que uma agrega na outra. Então, por exemplo, quem desenha muito retrato, fica muito bom com a arte final, né? No caso, com sombreamento, na verdade. E na hora que vai transportar isso para a ilustração, acaba puxando uma experiência muito bacana. Assim como na ilustração, na hora de estudar bem mesmo a questão da anatomia, dos fundamentos, na hora de fazer um desenho que às vezes a referência não está muito clara, às vezes uma restauração de foto, que a imagem não está boa, você consegue, às vezes, colocar elementos que você não estava vendo ali porque está rasgada a foto, alguma coisa do tipo. Então você consegue agregar e resolver o problema. Então essa parte é muito interessante. Fora a questão dos caminhos, né? Igual eu estou falando, por exemplo, ilustração. Se você vai desenhar, tem, sei lá, o mangá, tem o cartoon, né? Tem o estudo, no caso, do desenho acadêmico, figurativo. Então, são caminhos assim que vão requerer diferentes conhecimentos, tá? Depois tem outra questão que é o planejamento. Antes de você desenhar, que é o seguinte: se você tem ali uma missão, que é, sei lá, fazer um desenho, e você já tem experiência, você vai fazer algumas coisas meio que no automático, né? Você vai, às vezes, adotar um estilo, né? Você vai justamente selecionar os materiais, você vai ver o tipo de traço que você vai utilizar, o estilo de desenho, se vai ser cartoon, se vai ser mangá,
se vai ser o desenho acadêmico, enfim, vai estudar tudo aquilo ali que você precisa de forma muito rápida, quase automática, porque é natural. Mas se você às vezes não tem muita noção, você vai fazer uma pesquisa rápida ali, vai ficar matutando os materiais e tal. Até inclusive muito iniciante perde muito tempo, gastando tempo com materiais, né? Quer comprar um material que é super caro e às vezes não beneficia tanto. Mas é uma experiência às vezes que ele tem que desenvolver para enxergar o que deve ser feito ou não. Então tem essa questão do planejamento e verificar os estilos, né? Então isso você ainda não está desenhando, você está tipo raciocinando o que precisa para poder fazer o seu desenho. Então tem esse planejamento. Aí depois tem um outro passo que é muito interessante, que é com relação a você justamente pegar o desenho e começar a desenvolver ele. Então olha que interessante, o primeiro passo, né, é você fazer o esboço do desenho. E o que é interessante? O esboço, na verdade, é uma simplificação daquilo que você está vendo, né? Então você faz uma estimativa em cima do papel com traços leves, né? Então, por exemplo, você vai desenhar às vezes um rosto, né? Às vezes, imagina a forma principal que é cheio de curvas, né? Vai para um lado, vai para o outro, mas na hora de esboçar, você vai apenas pegar mais os contornos principais de coisas maiores, né? Que é, por exemplo, sei lá, você pode transformar a cabeça num oval, né? Para você ter uma dimensão e colocar isso no papel. E por que você tem que fazer o esboço inicialmente? Porque como você às vezes não tem muita noção da proporção, né, desenhar direto para você vai implicar em alguns problemas, como por exemplo, às vezes desenhar uma mão que não vai caber no papel depois. Então você faz uma estimativa com o esboço. Então imagina o seguinte, você precisa desenhar o busto de uma pessoa, que é praticamente da metade da barriga para cima. Então você tem que calcular antes, fazendo o esboço da cabeça, e no caso do busto embaixo, né, a parte de baixo, e ver se vai a composição toda caber ali dentro do papel. Se couber, beleza, você vai avançando com os detalhes de dentro desse esboço. E à medida que você vai avançando, você vai colocando detalhes dentro. Por que não é recomendável você começar de dentro, com coisa pequena, para fora? Porque a tendência nossa é, se você tem uma coisa pequena ali e às vezes quer comparar com o todo, você tem mais dificuldade. Agora, se você desenha a forma maior e compara com o tamanho das dimensões que você precisa distribuir no papel, você tem mais chances de identificar se está certo, se está errado. Então, esse é um detalhe muito interessante aí que é bom você considerar na hora de desenhar. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aí é a referência da folha. Então, se você fez o desenho do seu personagem, ele em geral ele tem que estar alinhado com a folha, como se ele tivesse de prumo, né? Porque se você desenha às vezes com a folha torta e não liga muito para a questão das extremidades da folha, a tendência é você ir desenhando e depois perceber que o personagem está muito tombado para um lado, né? Ou inclinado para o outro. Então você tendo claro isso e observando isso ajuda muito a não fazer um desenho errado. Tá? Então fica ligado nesse detalhe também. Aí sim eu vou falar agora da proporção para você entender melhor. O que seria essa proporção? É a relação entre duas ou mais razões, ou seja, imagina que eu estou desenhando a cabeça, né? O corpo, ele é muito maior que a cabeça. Então, na hora que eu vou desenhar a figura que tem uma, sei lá, imagina que tem uma medida de 2 metros de altura, vamos jogar alto, e você vai desenhar no papel, na hora de você transportar essa medida, você vai diminuir o tamanho, mas a cabeça, a relação dela em relação ao resto do corpo, tem que manter. Então, por exemplo, imagina que você está trabalhando uma anatomia clássica, né? Que tem lá as 8 cabeças de altura, que a gente utiliza a cabeça como unidade de medida. Então, por exemplo, uma cabeça é a primeira referência e o restante do corpo equivale a 7 cabeças. Então, 7 mais 1 vai dar 8. Então, na hora de transportar isso para o desenho, você tem que justamente fazer o seu esboço, mas considerando a proporção. Por isso a importância não só do esboço, como também da proporção. Tá? Então, sei lá, imagina que você vai trabalhar uma anatomia de 7 cabeças e meia. Então você vai ter que desenhar a cabeça e o restante do corpo vai equivaler a praticamente 6 cabeças e meia. Então 6 e meia com mais a cabeça, que é uma unidade, 7 e meia. E por aí vai. Então essa proporção vale para tudo, né? A largura do olho em relação ao outro. Sei lá, você fez um desenho de um olho, na hora de desenhar o outro, se o tamanho é igual, então você vai ter que fazer o olho com base ao primeiro. Às vezes na sua referência o olho é muito grande, mas você precisa reduzir. Então no seu desenho você fez um olho e na hora que fizer o outro tem que ser praticamente do mesmo tamanho. Exceto em algumas condições de perspectiva que vai mudar isso, mas na referência que você vai estar utilizando, como às vezes você não entende de perspectiva,
você pode ir lá e medir a escala e comparar ele mesmo. Imagina que você olhou o desenho no papel e ele tem, sei lá, 2 centímetros. Mas como está inclinado, o outro olho não tem 2 centímetros. Imagina que ele tem 1,5 centímetros, porque às vezes ele está mais longe do observador, né? Então acontece que ele diminuiu por uma questão de perspectiva. Mas para você que às vezes não entendeu direito a perspectiva e está copiando, na hora de desenhar, você mede o primeiro olho que você fez e olha e compara se na escala você está com a mesma redução do segundo. Essa escala você pode utilizar proporções, né? Sei lá, a metade, sei lá, imagina que você tem uma medida aqui e uma outra aqui. Isso equivale a metade dessa outra. Ou às vezes 1/4, né? Então 1/4 em relação a essa medida grande aqui, ó. Então é assim que funciona. Então compara um, tira a proporção, depois compara com o outro seu e tira a proporção, vê se está igual à primeira. O que vale é a escala ser transportada e não o tamanho em si, tá joia? Isso você tem que ficar ligado. Outra coisa muito interessante é com relação à composição na hora que você for fazer o seu desenho. Você praticamente vai guiar o seu observador, quem está observando aquele desenho. Então, se você está copiando, se você está ilustrando, você tem que focar a composição. Mas imagina que você vai desenhar uma pessoa, o rosto dessa pessoa. Então, quanto mais centralizado ali no papel, melhor. Se você fizer 2 pessoas, então você pode, por exemplo, colocar uma pessoa de um lado, uma outra pessoa de outro, e o centro entre as duas, né? Agora, se você tem 2 pessoas em uma composição, imagina que tem uma cachoeira, a sua, sei lá, a sua esquerda, e depois tem, sei lá, 2 pessoas à direita. Então você vai ter que centralizar praticamente quase que aí a pessoa que está entre uma e a cachoeira. Então ela vai ser o centro da imagem. Então é assim que você vai guiando. Você pode ver que quando alguém desenha, ou mesmo você desenha um personagem muito no canto da folha, quem observa gera um desconforto. Parece que tem alguma coisa errada ali. Então isso daí você tem que ficar bem ligado. Então é uma coisa que tem que considerar durante o desenho também. Outra parte muito interessante é com relação a analisar os espaços e as guias. Por que isso é importante? Quando você vai desenhar, existem aí os espaços positivos e negativos. Positivo seria aquilo que você está desenhando e negativo seria a parte de fora, que às vezes a gente ignora. Mas se você utilizar formas geométricas que sintetizam isso, você consegue justamente simplificar as informações e você consegue transportar naquele momento, ou às vezes memorizar aquilo melhor. Tá? Então, por exemplo, às vezes você vê um personagem ali que entre um braço e o outro tem um triângulo, ou às vezes, por exemplo, o formato que você está vendo parece um trapézio. Na hora que você vai desenhar, sei lá, uma mão, por exemplo, imagina que o formato dela aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, aqui tem praticamente um retângulo, né? Então, você vai ver a escala da largura e da altura, né? E na hora de você transportar isso para o seu desenho, no caso aqui é o positivo, né? Negativo seria aqui, ó, a parte de fora. Imagina um triângulo aqui. Se você cria a memória disso daqui na cabeça e memoriza os ângulos mais ou menos, na hora que você transportar essa imagem, né, para o seu desenho, fica mais fácil de você copiar aquilo que você estava fazendo. Ou então, se você é um ilustrador e está estudando, né, você simplifica. Ó. Aqui pode ser, por exemplo, na hora de você for desenhar uma outra mão, você pode considerar que aqui tem um quadrado, né, ou um retângulo, né, e você vai saber que os dedos, né, no caso o maior dos dedos, que é o médio, ele tem praticamente aí a mesma altura da palma. Então imagina que você considerou que é um quadrado até aqui, ó. Então aqui é praticamente a base do mínimo, um quadrado, ó. E aqui em cima outro quadrado. Então você já memorizou a questão das proporções, não só dos dedos em relação à parte de baixo, né? Como vai memorizar isso daí também mais fácil, porque você está utilizando formas geométricas que você já conhece há muito tempo. Então isso vai servir praticamente de régua, é uma régua mental. Você pode utilizar trapézio, triângulo, quadrado, círculo, você pode estar utilizando às vezes um pentágono, um hexágono, porque são formas que são fixas, né? A questão da proporção e de suas dimensões. Então vai te ajudar bastante. Não só para copiar o que você está vendo, como também para memorizar. Porque, por exemplo, imagina a composição de uma anatomia, é cheio dessas figuras. Por isso que muito esboço tem muitas formas tridimensionais, né? Às vezes tem um cubo, às vezes tem uma esfera, às vezes tem um cilindro, às vezes tem um cone e por aí vai. Então, isso é muito importante. E durante o desenho você tem que buscar referências. Se no desenho que você está baseando, imagina que, igual eu aqui, ó, você está olhando o meu nariz, né? O orifício aqui, no caso do nariz, está mais ou menos no centro aqui, ó, dessa parte da orelha, ó. Ó, bem no centro aqui, ó, tá? O olho,
né, se eu estou assim paradinho, essa parte de cima aqui, ó, do olho, né, no caso dos cílios, está mais ou menos no alinhamento ali de cima da orelha. Então isso é uma informação não só horizontal que você pode utilizar, como também vertical. Você olha no seu desenho e tenta transportar isso para o seu. Quer dizer, você olha no desenho que você está utilizando como referência e transporta para o seu. Então são informações horizontais, verticais, tem a questão das formas positivas e negativas. Então tudo isso serve de referência para ajudar você a transportar aquela dimensão. Por isso que é bom você transformar o seu desenho, né, em um plano cartesiano. Quanto mais preciso, melhor desenhista você vai ser. Outra coisa é com relação a lutar contra os seus vícios, isso mesmo. Imagina o seguinte, às vezes você está desenhando alguma coisa, como essa questão de guias, de linhas aí que eu falei antes, não tem muito claro, a tendência nossa é pegar as formas que a gente está vendo, deturpar elas através de signos que a gente está acostumado. Por exemplo, você vai desenhar um nariz, às vezes você olha uma coisa, mas na hora de desenhar projeta o que você acha que é, mas perde aquelas informações precisas. Você começa a buscar, às vezes, padrões que você está acostumado a ver ou desenhar. Inclusive, para quem é ilustrador, também acontece isso. Você começa a cair em certos padrões e, às vezes, não abre a chance de desenvolver aí um desenho diferente, um nariz diferente, um olho diferente. Então, é bom você tomar cuidado com esses vícios, tá? E tem um vício muito comum em desenho, que é você olhar, às vezes, ali o desenho em cima da mesa e não esquentar a cabeça achando que está fazendo desenho de boa. Quando você vai levantar, você vê que tem alguma coisa deformada. Mas por quê? Às vezes, na hora de desenhar, ali o desenho, na parte que está mais próxima a você, fica mais largo e a parte que está mais distante fica mais estreita. E na hora que você levanta para ver o seu desenho, você vê algo deformado. Por quê? Quando você está em pé ou quando você está com uma mesa de desenho própria, você fica com a mesma distância de todos os pontos da folha em relação ao olho. Então, você fica praticamente numa visão mais justa, né? E quando você está sentado numa mesa plana, o que está mais longe fica estreito, então, e o mais próximo, mais largo. Então, essa deformação ela vai ser mais fácil. E a gente vicia nisso, né? E acha que isso é normal. E fica errando e demora a perceber. Só que, com relação aos vícios que a gente tem, isso é só um pequeno pedaço das coisas que eu estou falando, né? Na verdade, tem muita coisa para a gente comentar. Mas é basicamente, você tem que lutar contra os seus vícios. E você vai perceber muitos deles. Se o seu desenho é estilizado, se é um mangá, se é um cartoon, você vai começar a contornar. Ou com marcador, ou com algum tipo de canetinha, né? E isso vai ser depois de você verificar se as proporções, se o desenho que você fez está tudo correto. Depois sim, você vai fazer a arte final. Depois que você viu que está tudo certo, né? Você pega um desenho, pega o outro, compara se você está copiando. Se você fez uma ilustração, você vai olhar com calma, né? Ver se está tudo dentro da proporção, se os acessórios estão todos ali. Às vezes a gente fica tão ligado no desenho, que aí manifesta também um vício, que você às vezes não desenha o que deveria ser desenhado. Já teve um colega meu que mencionou que depois que fez o desenho do personagem, às vezes fez a armadura de uma perna e não fez de outra. Então isso pode acontecer, né? Inclusive no seu desenho. Então é a hora que você vai ter que... Por exemplo, até veio na cabeça aqui agora uma pintura muito famosa, até tem no quarto da minha mãe, que é de Jesus, que na hora de desenhar o pé, colocaram o pé, no caso o dedo polegar, do lado de fora do pé. Então, são os erros assim que pode passar e até acontece nos melhores, nos grandes profissionais, tá? Mas isso daí é mais difícil de acontecer entre profissionais, mas acontece. Ainda mais na gente ou na pessoa que é um iniciante. Então, fica ligado nisso. Então, essa parte, né, no caso, você vai só contornar, você vai passar a borracha depois para apagar, às vezes, o lápis. É claro que dependendo da técnica que você utilizou para contornar, você vai ter que esperar secar, senão vai borrar, né? Aí sim, se por acaso for um desenho realista, né, você não vai fazer essa parte. Você vai, na verdade, fazer o sombreamento, né? Que é, por exemplo, desenhos realistas, a grafite. Então você vai começar a colocar os tons de cinza, utilizando às vezes... Imagina que você fez um desenho realista, você vai fazer um sombreamento com grafite, com esfuminho. Então você vai ter que deixar bem claro, no caso, os contornos que você fez do esboço. Então é a hora que você vai ter que dar uma maquiada no esboço ou apagar primeiro e ir fazendo o sombreamento por cima. E por fim termina com as cores, né, se o seu desenho for colorido. Então aí é a hora que você pode justamente, né, depois que tem só a arte final, que você apagou o lápis, você colocar as cores. Ou se o seu desenho é realista também, você está colocando as cores. Então ali o esboço tem que ficar mais fraco, né, para não misturar o lápis com as cores. Então é basicamente essas etapas, né, para quem não tem muita noção de como começar um desenho.
É claro que a ordem aqui vai variar conforme os seus objetivos, né? Mas se você está treinando aí o seu desenho e pegou um esqueminha que funciona bem, mantém. Mas se você não tem muita noção, segue essa sequência que ajuda bastante. Tá joia? Até eu vou deixar o link aqui do post também, né? Que eu tenho um post lá no desenhoonline.com que eu vou estar colocando as imagens para você entender melhor, né? Que a imagem tá paradinha lá e dá para você entender melhor. Tá joia? Então eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser mais dicas, se quiser aprender a desenhar mangá, confere depois o site desenhar.top, tá ok? Então eu fico por aqui e até mais.